Olá, meu nome é Fagner Dantas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é o nosso canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Hoje a gente está reiniciando nossa resenha aqui, nossa resenha comentada sobre esse livraço aqui, O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, publicado em 1927. Então, como eu disse, esse já é o nosso terceiro vídeo. A ideia inicial era fazer uma resenha em duas partes, mas esse segmento do teatro mágico, que é o último segmento do livro, ele realmente é muito cheio de simbolismos, ele é muito propício a interpretações. Então, por isso, eu decidi fazer uma terceira parte mais focada nessa questão, nesse segmento do teatro mágico. Então, o vídeo pretendia ser em duas partes, vai acabar virando, não três, mas em quatro partes. Porque tivemos a primeira parte com a biografia, um pouco da biografia do Hermann Hesse, esse grande autor alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Nós tivemos também, então, a apresentação da primeira parte do livro, depois uma segunda parte do livro, né, já o meio do livro, e agora, nesse terceiro vídeo, vamos fazer a parte final, vamos alcançar o final do livro, então a gente vai fechar o texto do livro, mas a gente vai fazer mais um vídeo. Esse último vídeo dedicado ao legado e à fortuna crítica sobre esse livro, ou seja, artigos que foram escritos sobre esse livro, tentativas de interpretação sobre esse livro, que é um livro tão marcante e um livro que tão referenciado, né, que é tão referenciado ao longo aí das gerações. Inclusive hoje, até hoje, nós estamos no século XXI, né, quase 100 anos desse livro, né, esse livro foi lançado em 1927, então nós estamos em 2026, então quase 100 anos depois, ainda estamos discutindo o impacto e toda a interpretação, todo o simbolismo desse livro. Então, essa é uma das marcas de uma obra clássica. Então, esse certamente é um livro que vai fazer diferença no seu repertório. Então, se você gosta desse tipo de literatura, de discussão, se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, tratando sobre livros, discutindo sobre livros, mais do que meramente apresentando os livros, mas principalmente discutindo o impacto desses livros, discutindo o significado desses livros. Então, você está no lugar certo, sinta-se convidado a integrar aqui a nossa comunidade. Cada semana a gente está identificando novas pessoas que estão se agregando aqui, novos inscritos. É sempre uma felicidade muito grande quando a gente vê novas pessoas se agregando à nossa comunidade, participando, gostando desse tipo de conteúdo que a gente está produzindo. Então eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que está se agregando aqui ao nosso canal. Faço um destaque aqui ao Cleidson, né, um novo inscrito também, que tem participado bastante, tem comentado bastante aqui os vídeos. Então, Cleidson, um grande agradecimento e, em seu nome, quero agradecer a cada novo inscrito, a cada nova inscrita que está se agregando aqui, como eu disse, à nossa comunidade. Então, serão todos muito bem-vindos, serão todas muito bem-vindas. Espero que vocês gostem também desse vídeo de hoje. Bom, então vamos iniciar. Já estou aqui com nossa tradicional água, já estou aqui com o nosso roteiro. Então vamos iniciar a parte final, a terceira e última parte do texto O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Bom, nós paramos justamente quando o Hermann Hesse estava se arrumando lá para o baile de máscaras, que ele foi convidado pela Hermínia, lembrando que aqui nós temos um detalhe importante que a gente vai recuperar lá na frente, que é quando a Hermínia pede um recurso, um dinheiro para o Harry, para ela comprar uma fantasia surpresa para ele. Então essa fantasia surpresa, guardem isso, porque isso vai ser um elemento importante lá na frente, a tal da fantasia surpresa que a Hermínia quis comprar para impressionar o Harry Haller. E obviamente, como é surpresa, ela não disse o que era, e vai ser uma surpresa para a gente também quando chegar no baile de máscaras. Bom, mas antes do baile de máscaras tem dois fatos interessantes. Tem duas paradas que o Harry Haller faz nesse caminho até o baile de máscaras. Porque, como ele tem um pouco de tempo, tá bem adiantado ali para o baile, ele resolve dar um pulo lá no velho bar Elmo de Ferro, né? Elmo de Aço, melhor dizendo, Elmo de Aço, que já tinha aparecido aqui no romance. Anteriormente ele já tinha falado, né, que ele costumava ir nesse bar, costumava frequentar esse bar num momento muito diferente da vida dele, né? Naquele momento em que ele ainda estava muito desesperado, naquele momento que ele estava muito angustiado, ele acabava, como aqueles homens que ele agora está vendo ali, também se afogando no vinho, né? Usando o vinho como uma forma de anestesiar a alma, né? Anestesiar o corpo e a alma para poder seguir adiante, né? Seguir mais um dia a partir daquela condição, daquela anestesia pelo álcool. Então ele estava vendo aquelas pessoas e lembrando da sua época quando ele estava naquela condição. Hoje ele sentia que ele não estava mais nessa condição, ele sentia que ele estava melhor, porém, como a gente já viu anteriormente, ele começa a sentir aquela sua natureza
de desencaixado, aquela sua natureza de desajustado àquele mundo, cada vez mais presente no seu dia a dia. Isso já tinha aparecido quando ele foi ao concerto, né? A gente já viu na segunda parte, ele já tinha ido ao concerto, já tinha tido uma série de reflexões, né? Já tinha ficado angustiado novamente, e também na última vez que ele esteve com Maria, que ele sentia que ele estava abandonando aquela vida que ele tinha encontrado, aquele equilíbrio que ele tinha encontrado a partir principalmente do encontro com a Hermínia. Ele estava alcançando ali um equilíbrio, aprendendo a dançar, aprendendo a sorrir. Então tudo isso, ele sentia que aquilo estava escorrendo pelas mãos deles. E ele sentia isso muito em função como eu falei, desse desajuste. Ele fala, inclusive, eu até aqui fiz já notar, que ele não era um homem moderno, né? Ele fala da modernidade, daquele momento histórico que ele está vivendo, e que ele diz assim: eu não sou um homem moderno, nem um homem antiquado. Ele não se sentia nem um homem moderno, preso àquelas, né, ou eu diria não preso, mas mais conectado àqueles valores daquele período, mas ele também não se sentia um homem antiquado, ou seja, quem também tinha valores passados, mas pelo menos tinha esses valores. Ele se sentia simplesmente atemporal. E essa atemporalidade, ele sentia que ele só encontraria de fato na morte. Então, o velho tema, né, do abandono da vida, é o velho tema da negação da vida, que volta a aparecer aqui e já tinha permeado todo o romance e continuará permeando ao longo aí dessa terceira parte. Então ele se sentia alguém fora do tempo, né? Uma pessoa atemporal. E essa atemporalidade não correspondia à vida nesta realidade. Portanto, sempre a alternativa de sair da vida, né, de extinguir a vida, rondava a mente de Harry. Então a gente percebe que ele está voltando, né? Ele está voltando àquele estado inicial do velho Harry antes de conhecer Hermínia. É como se a natureza dele fosse aquela. Ele teve aquele momento de afastamento, tanto que ele fala, né, se ficasse uma semana afastado de Hermínia, certamente ele voltaria a ser o velho Harry de antes. Então ele sente que a natureza dele está parecendo estar aflorando novamente. Mas ele segue o seu curso aqui tentando lidar com isso. Seguindo adiante, ele vai fazer uma segunda parada, que é num cinema. Ele vai estar ali andando, né, em direção ao baile, mas ele vê um cinema e vê que está passando um filme religioso. É uma representação da história de Moisés no cinema. Ele começa a assistir aquilo e aquilo novamente faz ele entrar numa nova reflexão. Essa reflexão, de novo, é aquela sensação de desencaixe, porque ele vê na representação daquela religiosidade grandiosa que está ali no cinema, como aquilo se contrapõe à mundanidade daquela vida, a superficialidade daquela vida na sociedade em que ele vive. Então ele vê essa incompatibilidade. E não sei se essa frase tem exatamente no livro, mas eu coloquei aqui. É uma mundanidade de uma sociedade que já não consegue tocar em nada que não esteja no chão. Não consegue tocar em nada que não esteja no chão, no sentido de que não esteja, desculpe, na verdade, que não consegue tocar em nada que não esteja além do chão. Né? Justamente o contraponto é entre essa representação da religiosidade, nesse filme sobre Moisés, e a mundanidade daquela sociedade, que já não consegue tocar nada que esteja além do chão. Né? Não consegue tocar nada que seja transcendente. Ela é totalmente imanente, ela é totalmente voltada para o seu imediatismo, voltada para a sua condição mais terrena, né? Mais sensorial, mais corporal, mais imediata. É esse imediatismo que o Harry Haller se indispõe, que ele não se sente confortável nesse mundo por conta também disso. Inclusive ele chega ao extremo de dizer, vendo a situação de Moisés, vendo aquela famosa cena do Mar Vermelho, que deveria ter sido todos os povos deveriam ter acabado naquela época, né? Os egípcios, os judeus, todos os povos deveriam ter acabado de uma vez só naquele momento, ao invés das mortes aos bocados como se tem hoje. Ele se refere aqui justamente a essas guerras, aos conflitos. Então, era preferível que todos morressem naquela época do que ficarem vivos e estarem morrendo aí aos bocados de tempos em tempos nas guerras. Então você vê que ele está voltando àquela reflexão muito pesada, aquela reflexão muito negativa, muito crítica em relação ao seu tempo. Bom, finalmente ele chega no Baile de Máscaras e o Baile de Máscaras está lotado. Né? Lotado, ele vê inclusive o Pablo no palco e o Pablo está tocando o seu saxofone, né, claro, mas um detalhe importante, ele está tocando o seu saxofone
cercado de uma banda de demônios. Por que uma banda de demônios? Os músicos estão todos vestidos de demônio. Por quê? Porque o baile de máscaras, o tema do baile de máscaras era o inferno. Então esse também, guarda esse detalhe, porque esse detalhe também será recuperado mais à frente. Então todo o salão estava decorado como sendo um grande inferno, né? Seria o tema do baile de máscaras. E em meio à multidão, ele vai, né, tá ali com jovens, então ele vê muitos jovens dançando, aquela agitação dos jovens, e ele, de repente, ele senta, e ele sente que ele não tem nada a ver com aquele lugar, né? Ele está ali cercado de jovens animados, e ele é um velho, totalmente fora daquele contexto. Então, inclusive, algumas meninas chamam ele para dançar, ele recusa, aí as meninas chamam ele de urso velho, então já frisa bastante essa ideia, né, de que ele está completamente inadequado ali. E essa inadequação faz com que ele sinta novamente os olhos do lobo da estepe olhando para ele, lambendo os beiços com aquela sua indisposição, seu desconforto. Então a gente sempre vai lembrar, né? O lobo da estepe e Harry eram figuras em contraponto, né? Ora um dominava, ora o outro dominava, mas eles estavam sempre nesse conflito. E naquele momento, quando Harry se sentia desconfortável, ele percebeu o lobo da estepe rondando e já espreitando ele, se saboreando aquele desconforto dele, né? Esse velho conflito entre essas duas personalidades, esses dois lados da alma do Harry. Então, se sentindo inadequado, né, naquele espaço, e também sem ter encontrado a Hermínia, né, que foi o grande motivo para ele ir para aquele baile, ele não encontrando a Hermínia, ele resolve ir embora. Resolve sair, aí volta para o salão ali, o balcão onde ele deixou o casaco, ele começa a procurar o ticket para pegar o casaco. Começa a procurar e não encontra o ticket, ele ainda pensa, poxa, mas essa agora, não estou encontrando o ticket para poder pegar meu casaco. Quando ele está ali procurando, de repente, chega um diabinho vermelho e amarelo, ainda é descrito dessa forma, um diabinho vermelho e amarelo, que vira assim, ó, meu amigo, tem algum problema? Tá sem seu ticket? Use aqui o meu. Passa um papel para ele e some. O diabinho some, quando ele pega o papel, ele vai olhar o que é o papel, e em vez de ter o número ali do escaninho, né, do armário, onde estaria o casaco, tem uma inscrição. E o que é que está escrito nesse papelzinho, dado por esse diabinho vermelho e amarelo para o Harry? Está escrito, hoje, a partir das 4, no Teatro Mágico, só para loucos. Entrada ao preço da razão. Para os raros somente. Hermínia está no inferno. Hermínia está no inferno. Então, o que é que isso quer dizer? A gente pode fazer várias interpretações, como sempre, mas, como eu disse anteriormente, ao tema do baile era o inferno. Então, quando eu digo Hermínia está no inferno, talvez, isso não está escrito em lugar nenhum, mas talvez aquela mensagem, já que o Harry já estava indo embora, seja uma mensagem para dizer assim, não, fique, porque Hermínia está aqui. Então procure por ela que você vai encontrá-la. E ele faz isso, ele capta a mensagem, ele começa a procurar a Hermínia por ali. Ele volta, e aí nessa volta dele ele até encontra uma linda espanhola, acaba beijando essa espanhola, ali no meio da multidão, e essa espanhola não é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Maria. A Maria, que era a sua amante, né, que nós conhecemos lá na segunda parte, e nesse momento ele beija a Maria, e ele sabe que aquele beijo é o último beijo que eles vão dar. Aquele beijo é um beijo de adeus. E a própria Maria reconhece isso e se despede dele. Ele diz, não, então vá buscar a Hermínia. Né? Ele diz que está procurando a Hermínia, então vá buscar a Hermínia, se dá um beijo, e eles sabem que aquele beijo é o último beijo entre eles. Enquanto ele vai estar procurando ali a Hermínia, né, enquanto o Harry está procurando a Hermínia, ele percebe que no meio daquela multidão que ele está buscando ali, de ver se encontra algum sinal dela, ele percebe um lindo jovem vestido com um fraque, olhando para ele, olhando profundamente nos olhos dele. E ele vai se aproximando daquele jovem, ele vai vendo, né, vai achando que aquele jovem parece com alguém, que ele lembra, e ele acha que é o velho amigo Herman, aquele amigo de infância que ele tem. Ele disse, Herman, finalmente eu lhe encontrei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você, no meio desse baile eu lhe encontro depois de tantos anos. E ele percebe que aquele rapaz de fraque não é o Herman. Aquele rapaz de fraque era nada mais nada menos do que Hermínia, vestida como um homem, penteada como um homem, né, com o rosto sem maquiagem, sem batom, ou seja, ela estava transmutada, vamos dizer, ela estava totalmente corporificando um homem. E esse hermafroditismo, né, o Hermann Hesse até usa esse termo no próprio texto, não sei se é uma questão também da tradução,
Mas a palavra hermafrodita, esse aspecto hermafrodita da Hermínia, é o que acaba apaixonando o Harry Haller. Vamos lembrar que até então o Harry Haller sempre dizia que não se apaixonava pela Hermínia, porque ele via a Hermínia como uma pessoa muito igual a ele, muito parecida com ele. Então ele via mais como uma irmã. Mas ela dizia, ainda assim, vou fazer você se apaixonar por mim. E qual foi a maneira que ela conseguiu encontrar de fazer com que ele se apaixonasse por ela? Expondo, né? Usando aí essa sua androginia, porque ela sempre tinha esse aspecto da androginia, tanto que ele adivinha o nome dela, né? Adivinha que o nome dela é Hermínia, porque ela lembra Hermann, esse amigo dele. Então a Hermínia seria a versão feminina do nome Hermann. Então ela já tinha esse aspecto andrógeno, que aqui ele é destacado, vamos dizer assim, ele é aflorado pela fantasia que ela escolheu. Tanto que a gente falou, né? É importante guardar essa ideia da fantasia surpresa. A fantasia surpresa foi justamente essa roupa de homem que ela colocou para impressionar o Harry Haller. E deu muito certo, porque a partir daquele momento o Harry se sente atraído por ela, justamente por conta dessa androginia que ela ali estava colocando. Então ele se apaixona de fato por ela. Agora, se ela conseguiu realizar a primeira parte, né, da ideia dela, que era fazer com que ele se apaixonasse por ela, será que ela vai realizar a segunda parte? Vocês lembram bem que a segunda parte, que foi como nós terminamos, nossa primeira parte aqui da resenha, ela era Hermínia dizendo a Harry, vou fazer você se apaixonar por mim e você vai me matar. Será que isso vai acontecer? Vamos acompanhar a história para ver onde é que isso vai acabar. Então, de fato, uma parte daquela promessa que ela se fez, né, ela conseguiu. Ela conseguiu fazer com que ele se apaixonasse, de fato, por ela. E aí, eles começam, como ela está vestida de homem, eles não podem trocar carinhos, os dois entre si, né? Porque eles estão ali, como se fossem dois homens ali. Eles começam a competir pelas meninas, eles começam um a flertar com a mesma menina do outro, ou seja, eles começam a fazer um jogo, né? Esse jogo muito estimulado pela Hermínia, que eles agissem ali como os dois homens, né? Dois homens atrás das mesmas mulheres, querendo dançar, cada um querendo dançar com a mesma mulher, impressionar mais as mesmas mulheres. Então eles começam a fazer um jogo ali, onde os dois atuam como homens competindo pelas mulheres do baile. Inclusive, uma dessas mulheres é uma daquelas que foi conversar com Harry antes, foi chamar ele para dançar, ele disse que não queria, ele se chamou de urso velho. Aí quando ela está dançando com ele, ele disse, você é o urso velho, como você está diferente. Então veja a mudança que é, né? A transmutação que é o Harry Haller quando ele entra nesse estado, né? Até por essa proximidade com a Hermínia, esse efeito que a Hermínia tem sobre ele, de avivar nele, de transformá-lo, né, totalmente. Tanto que a menina nem percebi que era você, porque você está muito diferente. Então até o semblante, né, toda a aura dele, vamos dizer assim, muda na presença da Hermínia. Ele usa até uma expressão bem interessante aqui, justamente essa coisa do baile, né, todo mundo dançando ali, o baile é muito lotado, todo mundo meio que um se batendo no outro, aquela comunhão toda. Ele usa uma expressão que é união mística. Essa união mística, unio de união, mística, seria como se fosse essa grande comunhão dos corpos e das almas ali, naquele momento, né, no momento da festa. Ele diz que ele só veio conhecer aquilo ali. Né? A vida dele toda ele não tinha contato com essa união mística, né, essa sensação de comunhão com todos. E nós já vimos anteriormente que essa sensação de comunhão era muito importante também para o Harry, né? Essa coisa de se sentir aceito, se sentir parte de um grupo, apesar de toda a crítica que ele sempre fez a esses valores burgueses, mas havia também um sentido de solidão e uma necessidade de comunhão que ele não encontrava com quem fazer essa comunhão, talvez. Né? Quais são as pessoas certas para fazer essa comunhão? Ele acaba encontrando a Hermínia e a Hermínia leva ele para uma série de experiências novas, entre elas essa experiência da união mística. Achei bem interessante essa ideia dessa união mística como essa sensação de comunhão, né? De estar todo mundo tá agregado ali. Às vezes como você vai de repente num show de música, né? Que está todo mundo cantando a mesma música, vibrando em uníssono, né? Vibrando todo mundo na mesma frequência ali. Então isso cria uma sensação de união muito forte. Bom, nesse momento aí, ele está ali discutindo, brincando, e aí nessas danças, nessas brincadeiras, cada um dançando com um lado para o outro, eles se perdem. Então Harry se perde da Hermínia, não vê mais a Hermínia, e de repente, quando ele está no bar descansando, ele vê um Pierrot negro, né? Um Pierrot é uma fantasia de Pierrot, e essa fantasia de Pierrot está encobrindo uma linda garota, uma linda jovem. E quando essa jovem se aproxima dele, ele percebe que justamente essa jovem é Hermínia, dessa vez sem o fraque, sem, né, os trejeitos de homem, mas ela com toda a sua feminilidade, com toda a sua
a sua beleza feminina completamente exposta para ele numa linda fantasia de Pierrot com maquiagem. Já realmente você vê que era a Hermínia pela qual ele estava ainda mais apaixonado. Eles se beijam e está sacramentado nessa paixão do Harry Haller. Inclusive, a própria Hermínia muda também. Porque a Hermínia, a gente viu, desde o início, ela era uma pessoa muito cínica, irônica, superior. Eu vou lhe ensinar, você vai me obedecer. Então tinha essas situações todas. E no momento que ela consegue, né, fazer com que ele se apaixonasse por ela, ela abandona essa persona, né, que talvez fosse para excitá-lo, e ela percebe que essa não era a forma, talvez, de excitá-lo, de deixá-lo atraído por ela. Então, quando ela consegue sacramentar essa paixão, ela abandona esse lado irônico, esse lado superior, e se entrega completamente ao Harry. E aí, nesse momento dessa entrega, quando existe essa paixão, se consolida essa paixão, acontece algo no baile. A música para, a tampa do piano baixa, os violinistas guardam seus instrumentos e as portas se abrem e um vento frio entra por essas portas. E o Harry ouve uma gargalhada muito estranha, um riso muito estranho, como se fosse gelo quebrando, um riso meio não humano, vamos dizer assim. E é nesse momento que ele olha para Hermínia e ele quase que vê refletido nos olhos de Hermínia a sua própria alma. Então, novamente, o fenômeno do espelhamento, né, que tantas vezes a gente já frisou aqui, tantas vezes acontece entre Hermínia e Harry Haller. Então, ele olha para ela e vê como se fosse a sua alma refletida nos olhos dela. Nesse momento, ela pergunta para Harry. A Hermínia pergunta: você está pronto? E ele diz que sim. Nesse momento, entra Pablo. Pablo aparece e fala para ele as palavras, fala para Harry, né, as palavras que talvez Harry sempre quisesse ouvir. Talvez ele não soubesse o que é que estava esperando por ele. Pablo fala: irmão Harry, convido-o para uma pequena diversão somente para loucos. A entrada custa razão. Está pronto? E Harry disse que sim. Então, são aquelas palavras que a gente já tinha visto anteriormente, lá no bilhete, tantas vezes anteriormente repetidas, né, do Teatro Mágico. O convite para o Teatro Mágico, só para loucos. O preço, né, a entrada, o preço para poder entrar no Teatro Louco, o preço é a razão. Tem que abandonar a razão para poder entrar no Teatro Mágico. Então, ele diz que está pronto para isso. E aí o Pablo leva Hermínia e Harry para um outro lugar, para um outro quarto. Nesse quarto tem 3 cadeiras, eles sentam os 3 e o Pablo dá para eles uma bebida estranha e um cigarro estranho. Eles tomam aquela bebida, fumam aquele cigarro e sentem como se os corpos estivessem flutuando, tivessem perdido a gravidade. Pablo aí diz que então para Harry que ele vê que Harry está muito desgostoso da vida, que Harry está muito, né, essa sensação de desconforto dele é muito clara para o Pablo, é muito visível para o Pablo, e que ele quer, e Pablo sente que Harry quer abandonar esse mundo, ou melhor, trocar esse mundo por um outro onde ele se sinta mais encaixado. E aí vem o grande lance, um dos grandes lances, né, mais um desse livro fantástico. O Pablo disse que para o Harry que assim, esse outro mundo que você quer encontrar não está fora desse mundo. Esse mundo que você quer encontrar está dentro de você, está na sua alma, está dentro de você, não fora daqui. E esse mundo, eu não posso levar você para esse mundo. Eu apenas posso mostrar como você pode chegar até ele, como você pode alcançar esse outro mundo que você tanto anseia. Como é que ele faz isso? Ele começa mostrando a Harry um espelho. Mostra um espelho para Harry. E o que é que Harry vê nesse espelho? Harry vê a imagem dele, né, sua própria imagem, mas vê também a imagem de um lobo da estepe. Um lobo da estepe que como se estivesse correndo dentro do próprio corpo dele, correndo dentro dele. E esse correndo dentro dele, mas com esse lobo com um olhar de confuso, estranhando. Esse lobo também está angustiado, né? E aí ele coloca aqui, ele vê essa cena, né? Ele mostra esse espelho, tá com essa coisa do lobo. Depois ele vai levar o Pablo para conhecer o teatro. O Pablo vai levar o Harry para conhecer o teatro. E o teatro é uma ferradura, né? Ele tem uma grande sala, uma grande galeria, em forma de ferradura com várias portas, né? Várias portas ao longo dessa ferradura.
E ele disse, esse aqui é o nosso teatro mágico. E dá uma gargalhada, a mesma gargalhada que o Harry tinha ouvido antes, aquela gargalhada com um som de gelo quebrando. O Pablo então diz para Harry que para que ele possa acessar aquelas portas, né, que dão acesso ali aos vários ambientes do teatro mágico, existe um preço. E esse preço é que ele tem que abandonar a sua personalidade. Que a personalidade é sua grande prisão. Então, como ele deve abandonar essa personalidade? O que é que ele deve fazer para abandonar essa personalidade, já que ele quer conhecer esses ambientes, ele quer conhecer o teatro mágico? Então, para que ele possa então seguir adiante, né, seguir o caminho, o Pablo fala que ele deve seguir o Pablo entrando pela porta da direita, e a Hermínia, que até então está com ele também, vai entrar pela porta, é isso mesmo? O Harry entra pela porta da esquerda e a Hermínia entra pela porta da direita. Só que para ele continuar essa jornada, e aí sim adentrar essa jornada interior, né, e adentrar na sua alma, né, buscar esse mundo interior que o Pablo disse que vai apenas mostrar o caminho para ele, para que ele possa fazer isso, como eu disse, ele precisa extinguir essa imagem, essa personalidade. É o que Pablo chama de um suicídio aparente. Esse suicídio aparente busca, ele precisa extinguir o lobo da estepe. Ele precisa extinguir aquele reflexo que ele viu anteriormente no espelho, onde aparecia ele, mas aparecia o lobo correndo dentro dele. Então, ele precisava extinguir aquilo. E como é que ele ia acabar com esse reflexo? Como é que ele ia superar o lobo da estepe? Com uma gargalhada. Ele precisaria rir, um riso sincero diante daquela imagem. No começo o Harry não entende muito bem, mas depois ele começa a sentir que aquela sua angústia, que ele sentia até então, ela começa a virar alívio, como se ele estivesse na cadeira de um dentista e estivesse sendo anestesiado. Então ele começa primeiro a angústia a virar alívio, e depois esse alívio, né, justamente por estar aliviado, por estar sem aquela angústia, ele começa a sentir uma euforia. E essa euforia faz com que ele dê uma grande gargalhada diante do espelho. Quando ele dá essa gargalhada, o espelho se destrói. Então, teoricamente, ele conseguiu se livrar do lobo da estepe. Mas será? A gente vai ver lá na frente. Guardem aí, será que ele de fato conseguiu se livrar do lobo da estepe? Bom, aí o Pablo, diante disso, né, extinguiu aquela imagem. O Pablo vai dizer palavras muito importantes, que também a gente precisa guardar, que também vão ser úteis lá na frente. Ele fala, seu suicídio não é definitivo. Porque ele chamou aquilo, né, chamou aquele momento de quando o Pablo fala para o Harry que ele vai extinguir aquele reflexo, né, que ele vai matar aquele reflexo, ele chama aquilo de suicídio aparente. Ele fala aqui, depois que ele faz isso, ele fala, seu suicídio não é definitivo. Estamos num teatro mágico, onde tudo não passa de símbolos, onde não existe nenhuma realidade. Esse é um ponto muito importante porque vai acontecer mais à frente. Um detalhe, né, um fato muito importante vai acontecer lá na frente, e nós temos que nos lembrar dessas palavras. Seu suicídio não é definitivo. Estamos num teatro mágico, onde tudo não passa de símbolos, onde não existe nenhuma realidade. Vamos guardar isso. Então Pablo mostra então um outro espelho para o Harry. Ele destruiu aquele primeiro espelho, onde aparecia o lobo. Ele vai mostrar um outro espelho, só que dessa vez não aparece o lobo. Aparece Harry, só que em vários reflexos, vários Harrys, primeiro dezenas de Harrys, depois centenas de Harrys, depois milhares de Harrys, lembrando aquela frase anterior, que já foi dita, né, que não existe, está até no tratado do Lobo da Estepe, que o Harry leu, né, ele recebeu daquele andarilho que estava ali com a placa do Teatro Mágico, e no tratado fala isso, que o homem não são apenas duas partes, como até o próprio Harry pensava, né, o homem e o Lobo da Estepe são dezenas, centenas, milhares de partes. E aqui a gente vai ver isso. Essas partes todas, ele vê no espelho, essas partes todas divididas, começa a falar com essas partes. Então vamos guardar isso, que essas partes também vão reaparecer. Esses vários Harrys novos, Harrys velhos, Harrys em tempos diferentes, em lugares diferentes. Essas várias possibilidades de Harry, eles vão ser utilizados mais à frente. Guardem isso. Harry então começou a olhar para as portas. E, interessado ali, já que ele já tinha se livrado ele tinha acabado com o reflexo do Lobo da Estepe, que era como se fosse uma condição para acessar as portas. Ele aí começa a olhar para as portas e vê uma onde tem um letreiro, está escrito Caçada Alegre, montaria em automóveis. E é esse
É essa porta que ele resolve entrar. Nessa porta, ele vê vários automóveis atropelando pedestres, esmagando pedestres. E ele vê nisso a luta da máquina contra o homem. Esse é o primeiro ponto que ele coloca. Depois ele vai observar que um homem está atirando nos pedestres, né? Está atirando nesses motoristas. Esse homem ele reconhece como sendo Gustav, um antigo amigo de escola também. E aí ele vê o Gustav, opa, você por aqui, o que você está fazendo aqui? O que é que você tem feito da vida? E o Gustav responde, eu agora sou professor de teologia, mas aqui não se trata de teologia, aqui se trata de guerra. E é exatamente o que está acontecendo. Ele está atirando nos carros, leva Harry para o esconderijo dele, onde tem várias armas, dá uma arma para o Harry, diz assim, agora você tem que atirar também. Atira naquele cara, atira naquele motorista. E Harry não pensa duas vezes e começa a atirar também nos motoristas. Uma vez, aí até um certo ponto, eles estão atirando nos motoristas, baleiam o motorista, o carro bate, eles vão olhar, ele e Gustavo vão olhar o que tem no carro. Quando ele encontra o motorista, ele vê nos bolsos do motorista um cartão. Nesse cartão tem uma inscrição bem estranha, que não é dito, né, no livro, mas que a gente foi procurar saber o que é. Aliás, esse livro tem muito disso. A gente vai no nosso quarto vídeo, que é um vídeo mais de análise fora do texto, vamos dizer assim, a gente vai ver muitas referências a obras literárias, obras musicais, obras de pintura também, quadros. Então, o livro tem muitas referências reais, ele traz muitas dessas referências reais para o seu próprio texto. E essa inscrição que tem no cartão desse motorista que ele baleou, é uma inscrição bem interessante que eu fui procurar saber do que se tratava. A inscrição dizia Tat Tuan Azi. Tat Tuan Azi. O que é que isso quer dizer isso? Quando eu dou um Google lá, vou procurar, descubro que é uma inscrição em sânscrito que vem dos Upanishads, né? O famoso texto sagrado dos indianos. E essa inscrição nos Upanishads quer dizer você é o todo, ou você é o absoluto, você é o infinito. Você está conectado com esse todo, né? Aí, claro que a interpretação, cada um vai dar a sua, mas eu acho que tem muito disso. Quando o Pablo fala que ele tem que entregar, que ele tem que acabar com a sua personalidade para poder adentrar o teatro mágico. Então, quando eu não sou mais quando eu não sou mais o indivíduo, eu sou o todo, né? Eu estou me conectando com o todo. Então, acredito que esse Tat Tuan Azi, essa inscrição em sânscrito dos Upanishads, associado com essa ideia de que você é o infinito, você é múltiplo, você é o absoluto, você está conectado com o todo. Você não é o indivíduo, você não é a unidade, você não é o unitário, você é o todo, o infinito. Eu achei bem interessante também essa relação com essa expressão em sânscrito. Bom, que é, aliás, diga-se passagem, o Hermann Hesse, a gente já viu isso na biografia, lá na primeira parte dos nossos vídeos aqui sobre Lobo da Steppe, que o Hermann Hesse é completamente ligado às questões indianas, né? Sua mãe nasceu na Índia, ele tem o famoso livro Siddhartha também, que trata dessa questão, que já tinha sido escrito antes do Lobo da Steppe, então a relação do Hermann Hesse com a Índia é consagradíssima, já é bastante conhecida. Bom, então ele volta depois que ele vê esse texto ali e tal, esse cartãozinho, né? Acontece ali mais algumas coisas, mas nada de tão importante. Ele sai, volta para o corredor e volta para aquelas múltiplas portas. E vê uma outra porta que ele se interessa. Nessa porta tem um letreiro que diz Guia para a Formação da Personalidade. Êxito garantido. Vamos ver do que é que se trata isso aí. Bom, ele entra e vê um homem sentado diante de um tabuleiro de xadrez. Esse homem, inicialmente, ele acha que é Pablo. Mas quando ele pergunta, você é o Pablo? Então, quando ele pergunta, o homem diz, aqui ninguém tem nome. Ninguém é ninguém. Ninguém tem identidade. Ninguém tem individualidade. Talvez também é um ponto importante. E aí o homem diz que, como é que se ele gostaria de aprender, né? Como é que se constrói a personalidade. E aí ele vai dizer assim, aí o homem vai dizer para ele, como é que se constrói a personalidade? Com as peças do jogo, com as várias peças. Me dê as suas peças, que eu vou construir aqui, eu vou mostrar para você como é que se constrói. E ele não entende que peças, né? O Harry fala assim, que peças você está falando? Ele diz, aqueles múltiplos Harrys que você viu anteriormente lá no espelho. Então lembra que eu comentei, né? A gente guardar essa frase, guardar essa imagem, aqueles múltiplos Harrys, o Harry velho, o Harry novo, o Harry de vários lugares diferentes, com várias condições diferentes, aqueles Harrys aparecem na mão do Harry Haller como sendo peças de xadrez. E ele entrega essas peças, pequenas peças de xadrez,
que aquele outro homem organiza ali no tabuleiro. E esse homem, ele diz que é uma ilusão, nós temos apenas uma personalidade. Esse é um dos primeiros ensinamentos que ele coloca. Ter uma personalidade é uma ilusão. É preciso, de fato, haver uma ordem. É preciso ter alguma ordem nessa multiplicidade de personalidades. Porém, essa ordem não pode ser uma ordem perpétua. O homem não pode ser uma única coisa. O homem não pode ser essa única centralidade. Essa centralidade de múltiplas personalidades, ela pode aparecer ao longo da vida do homem, mas o homem não deve ser, ele não deve ser essa centralidade, essa ordem, de forma perpétua, porque essa ordem perpétua, ela é contra a natureza humana e ela, portanto, é uma mera ilusão. Tanto que ele coloca, né, esse homem do xadrez, ele coloca que esse conflito entre um interior fragmentado e um exterior que se quer unificado, esse conflito vai gerar duas situações. Ou essa forma tão unificada no externo, né, essa exterioridade tão unificada, ela vai gerar uma pessoa normal por fora, mas louca por dentro, quanto o contrário. Aquele que expressa essa multiplicidade é visto como louco, mas na verdade ele é normal por dentro. Então essa comparação, essa contraposição entre o normal e o anormal, entre o louco e o são, e aquele que é são, né, entre o insano e o são, essa contraposição seria decorrente desse conflito entre esse interior fragmentado e esse exterior unificado. Ele coloca, então, né, esse homem continua colocando para ele os ensinamentos, e ele fala que a edificação da alma consiste na capacidade que nós temos de rearrumar as peças ao longo da vida. É exatamente isso que ele está frisando desde o início, né? Não ser apenas um, não ter aquela ordem de maneira permanente, você ser capaz de você se ajustar, de você ir se reorganizando ao longo da vida. E aí, esse homem ainda conclui que, assim como a loucura é o princípio da sabedoria, a esquizofrenia, que é essa multiplicidade, né, que a ciência dá a essa multiplicidade de personalidades, a ciência dá o nome de esquizofrenia. Então ele diz que, da mesma forma que a loucura é o princípio da sabedoria, essa esquizofrenia é o princípio da arte. E a gente vai lembrar lá da segunda parte, que a gente falava disso também, que nesse conflito entre um lado e outro, que naquele momento ali era entre essa dualidade, mas aqui a gente está vendo que é uma multiplicidade de personalidades, ali já havia que nesse conflito eram geradas as grandes obras de arte. Então aqui ele volta a falar sobre isso. Ele fala que essa multiplicidade, essa esquizofrenia é o princípio da obra de arte. Harry então sai daquele ambiente do homem do xadrez e volta ali para a ferradura, né, para o lugar, para o corredor onde tem as múltiplas portas, e vê mais uma porta onde tem escrito maravilhosa doma do lobo da estepe. Então ele entra então por essa porta e ele vê um domador. Esse domador parece muito com ele, inclusive, mais encorpado, mais forte, mas o semblante, né, o rosto, parece com Harry Haller. E ele está domando exatamente um lobo da estepe, numa jaula. Esse lobo está assustado, está com um olhar confuso ali, né, do domador. Então é como se o domador tivesse no controle, mas de uma hora para outra essa cena muda. E quem passa a assumir o controle é o lobo da estepe e obriga que o domador coma um coelho, né, como se fosse um lobo, rasgue um coelho vivo ali, como se fosse um lobo. E o próprio Harry, ele, né, como ele de alguma maneira ele se projetava naquele domador, ele sente como se estivesse sentindo o gosto do sangue do coelho na sua própria boca. Então há também ali toda uma questão de transferência também, né, de personalidade. Ele aí sai, essa última cena, dessa última sala, né, com esse gosto de sangue, de carne crua na boca, ele sai correndo, volta para o corredor e ele começa a perceber que aquele teatro mágico não é nenhum paraíso, está muito mais perto de um inferno. Né? E aí ele vê uma outra porta e resolve entrar por essa outra porta. O que é que tem essa outra porta? Está lá colocado o letreiro: todas as mulheres são tuas. E ele entra por essa porta, todas as mulheres são tuas, e quando ele entra, ele se vê transformado no jovem Harry de 15 anos, na sua cidade natal, onde ele vai ver quem? A Rosa Cruller, que a gente já tinha visto anteriormente, aquela sua primeira paixão. Agora tem uma grande diferença. Ele disse que ele não viveu essa paixão naquela época, quando teve a oportunidade, na primeira vez que ele viveu aquela paixão, ele não teve como
transformar aquela paixão em realidade. Ele não falou com a Hazel Crowley, né? Ele não namorou a Rosa, mas ele disse que agora ele vai fazer diferente. Então agora, quando ela está passando, ele não vai ficar calado. Ele se declara para a Rosa e diz que ele ama a Rosa. E a Rosa fica feliz com isso, né? E declara que também gosta dele. Então ele quebra aquele ciclo de fracasso, né? Aquele processo de autossabotagem que ele tinha cometido antes, né? Quando ele estava naquela idade, não falou, e agora, mais velho, ele tem a chance de desfazer um erro que traumatizou tanto ele, né? que o feriu tanto, e ele consegue fazer isso e tem aí vamos dizer assim, o amor. Ele consegue encontrar de fato o amor da Rosa. E isso ele vive isso, ele revive na cabeça dele, naquele teatro mágico, ele revive esse amor com a Rosa, e a partir daí ele vai revivendo com todas as outras mulheres que passaram pela sua vida. Então, ele cita várias mulheres, e cada uma delas com suas personalidades, suas características, e cada uma delas agora ele vai conseguir viver aquele amor que ele de repente não conseguiu viver com tanta intensidade antes. Agora ele conseguiu. Então ele meio que ele conseguiu voltar no tempo e recuperar o tempo perdido, né? Desfazer os erros que cometeu no passado. Quem não gostaria de ter essa oportunidade de retornar no passado com a sua mente de hoje, sabendo, né, tudo que você sabe hoje e com a possibilidade de desfazer eventuais erros que você cometeu ou não. Tem muita gente também que diz que todos os erros que nós cometemos nos construíram. Então não há por que voltar atrás e limpar esses erros, porque esses erros tornariam você uma outra pessoa. Existem pessoas que querem ser outras, né? Queriam ter uma outra vida. Então fica aí a critério, cada um. Me diz aí nos comentários você também, se você gostaria de voltar no passado, tendo a sua mente de hoje em dia. Mas vamos seguir adiante. Ele vive ele relembra então todas essas mulheres, e a última, obviamente, que ele vê é Hermínia, seu último grande amor. Mas ele diz que ele não quer ver Hermínia naquela condição de ilusão. Ele quer viver a Hermínia real. Então ele sai da sala, né, e abandona aqueles amores ilusórios, aqueles amores, né, do passado que estão presentes apenas no teatro mágico. Ele quer viver, de fato, o seu amor com Hermínia. Só que aí quando ele sai, ele vê uma outra porta, e nessa porta tem uma inscrição bem macabra. Nessa porta está escrito: como se mata por amor. E ele lembra que Hermínia tinha dito que ele iria se apaixonar por ela e que ele iria matá-la. Ele aí bota a mão no bolso, achando que ia ter aquelas peças, aqui alguma coisa no bolso, e quando ele bota a mão no bolso, ele descobre um punhal que está ali colocado. Então veja em que direção o romance está nos levando. Ele vai ver novamente um espelho, e nesse espelho ele vai ver o vislumbre dos olhos do lobo da estepe. Aquele mesmo lobo que ele achava que tinha matado, que ele achava que tinha extinguido com aquela gargalhada lá atrás. De repente ele vê os olhos do lobo espreitando ele novamente, quando ele pega aquele punhal. Ele aí fecha os olhos, olha de novo o espelho, e já não tem mais nada lá. Mas fica a dica. Será então que ele não conseguiu matar, afinal de contas, o lobo da estepe que havia dentro dele? Então fica essa dúvida aí colocada. Ele aí vai ouvir uma outra gargalhada estranha. Quando ele se volta, ele vê Mozart. Vamos lembrar que para o Harry Haller, os grandes compositores clássicos eram quase como se fossem ídolos, né? Você começa a ver Mozart, depois ele começa a ver Brahms, um outro grande compositor, depois começa a ver Wagner, outros grandes compositores. Então ele começa a ter esse contato com esses grandes compositores, esses grandes ídolos da vida dele. De repente, ele está novamente sozinho, né? Somam esses ídolos que ele estava ali acompanhado, e ele vê mais uma porta. Ele entra por essa porta, a porta que não tem nenhuma inscrição, e nessa porta, o que é que ele vê? Chegamos aí ao ápice, talvez, do nosso romance, dessa parte final do Teatro Mágico. Ele vê Pablo e Hermínia nus numa cama, esgotados pelo jogo do amor. Então ele vê aquela cena que para ele seria a pior cena possível, né? Já que ele tinha saído, ele abandonou aquela sala da ilusão dos amores passados, quando ele viu Hermínia, porque ele não queria ver Hermínia como uma ilusão de amor. Ele queria ver Hermínia como um amor real. Então ele sai, entra numa outra sala, e nessa sala ele vê a destruição daquela ideia de amor que ele tinha. E diga-se passagem, lá na sala das ilusões amorosas, ele não só viu os amores que ele chegou a ter, assim, os amores, entre aspas, mais convencionais, não. Ele viu também, ele se viu colocado naquelas cenas de amor a 3, amor a 4, amores grupais,
como inclusive o Pablo tinha oferecido a ele lá atrás, e ele não aceitou. E ele, naquela sala dos amores, né, das ilusões amorosas, ele se viu inclusive nessas situações de sexo grupal. Só que ali naquele momento, naquela sala, diante de Pablo e de Hermínia, ele não aceita aquilo. Ele não aceita esse compartilhamento desse amor, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento, quando ele vê essa cena, os dois corpos nus, e ele observa que embaixo do seio esquerdo de Hermínia tem uma marca roxa. Essa marca roxa talvez provocada por uma mordida amorosa, de um beijo apaixonado do Pablo. É justamente nessa marca roxa que ele crava o punhal que tem no bolso. Ele crava o punhal no peito de Hermínia. Nesse momento, Pablo acorda, vê aquela situação e dá um sorriso. Pega um tapete, cobre o corpo de Hermínia e diz as seguintes palavras, né? Ele percebe que Harry não soube lidar com aquela situação. Ele se sente decepcionado com Harry. E aí ele vai, num primeiro momento, se ressentir dessa situação, mas antes disso, antes desse diálogo aí entre Harry e Pablo, eu me lembrei de uma coisa muito importante. Vi aqui no roteiro que nós temos um detalhe muito importante, que é o julgamento de Harry Haller. Quem é que faz esse julgamento? Primeiro, quem aparece quando acontece ali o ato daquela morte, né? O Pablo sorri, cobre a Hermínia com o tapete e sai da sala. Harry aí fica só. Quem reaparece? Mozart. Reaparece acusando, né? Na verdade, Mozart reaparece primeiro com uma cena meio estranha, mas que tem uma conexão antiga. Mozart aparece fazendo um rádio, consertando um rádio. E vamos lembrar que o sobrinho da locatária, né, da locadora de Harry Haller, né, o sobrinho que é o editor desse texto, ele, segundo a tia dele, tinha o costume de montar, de ficar ali trabalhando num rádio, para montar um rádio. Então achei também essa conexão, não está muito bem explicada aqui, mas tem uma conexão entre o que Mozart está fazendo aqui, nesse momento, e aquela informação lá de trás, onde o sobrinho da senhora, que era dona da casa, também estava montando um rádio. Nesse caso, o Mozart está montando esse rádio, e ele começa a ligar esse rádio. E desse rádio sai uma música bem popular, bem vulgar. E o Harry Haller logo se ressente. Mozart, botando essa música, uma música dessa. E o Mozart diz, ouça, escute que você tem que aprender. Então também aquela forma de negar aquela condição de superioridade que às vezes o Harry se colocava, né? Não, a música clássica é a melhor, a música popular é lixo. Então ali o Mozart mostra para ele, não, ouça e aprenda. Diz assim, ouça e aprenda. Nesse momento o Mozart acusa o Harry de matar Hermínia. Pergunta se ele não, né, se ele vai negar aquilo. Ele diz que não, ele não nega, mas que ele estava apenas cumprindo um desejo da Hermínia, mas que ele não vai se negar a responder por aquilo e vai se entregar à polícia. Nesse momento ele vê brilhar um letreiro naquele espaço onde eles estão, e naquele letreiro está colocado execução de Harry. Então estamos chegando no ponto alto, no final do nosso romance. Então lá tem um juiz, e esse juiz diz, Harry confundiu o teatro mágico com a realidade, matando uma jovem ilusória com um punhal ilusório. Então vamos focar nessa ideia, né? A gente já tinha visto antes, já tinha sido falado que o teatro mágico era um lugar onde, né, tudo era símbolo, nada era realidade. Aqui novamente, Harry confundiu o teatro mágico com a realidade, matando uma jovem ilusória com um punhal ilusório. E também por usar o teatro mágico como uma máquina de suicídio. Coloca isso, né? A gente lembra do suicídio aparente que o Pablo exigiu para que ele pudesse entrar no teatro mágico. Por fazer isso, né, por matar essa jovem, mesmo que sendo uma jovem ilusória com um punhal ilusório, por usar o teatro mágico como uma máquina de suicídio, Harry será condenado à vida eterna e a 12 horas sem poder voltar ao teatro mágico. Então ali temos uma série de informações. Temos a situação de que aquela morte seria ilusória, temos a informação de que a condenação de Harry não é a morte, é a condenação, pelo contrário, a vida eterna. Como se ele tivesse que ficar voltando, né, várias vezes na vida para reaprender, para conseguir evoluir, né, até um ponto adequado. Nesse momento,
reaparece Mozart, né? A gente estava até então com o juiz, Mozart reaparece, mas logo em seguida Mozart se transforma em Pablo. E Pablo oferece um cigarro estranho para nosso Harry fumar. Harry pergunta a Pablo onde eles estavam, né? Onde é que estavam, já que ele estava sozinho ali com o juiz. Pablo responde que eles estavam o tempo inteiro, todos eles ali, Pablo, Harry, Hermínia, o juiz, Mozart, todos, Gustav, todos eles estavam no teatro mágico. E que Harry havia manchado o teatro mágico com a nódoa da realidade, quando matou Hermínia. Então veja que há um conflito de informações, há um conflito de versões aí. E isso acho que é totalmente intencional do Hermann Hesse, de deixar aquela questão ali pulando na nossa frente, né? Afinal de contas, estamos falando de uma morte ilusória, com um punhal ilusório, de uma jovem ilusória, ou estamos falando de uma morte real que sujou, que manchou o teatro mágico? Então, isso é a acusação que o Pablo faz com ele. Harry havia manchado com a nódoa da realidade quando matou Hermínia no teatro mágico. Pablo então se disse decepcionado com Harry, pois pensou que ele havia aprendido a lidar com aquelas situações. E diante daquela visão dos dois nus ali, ele conseguiria mexer as suas peças para refazer a sua vida, para rever aquele momento. Essa era a grande lição que o homem do xadrez quis ensinar a ele. A edificação da alma. O que era a edificação da alma? A capacidade de mexer nas suas peças ao longo da vida. Então Pablo achou que ele conseguiria fazer isso. Naquele teste final, vamos dizer assim, quando ele viu os dois ali nos deitados. E o Harry não conseguiu fazer isso. E acabou matando Hermínia, né, naquele ataque de ciúmes. Então o Pablo se disse muito decepcionado, porque ele não conseguiu rearranjar suas peças. E aí vem a frase final do nosso livro. Ele diz que finalmente ele entendeu o jogo e diz que jogará melhor da próxima vez. E finalmente ele ri. E finaliza-se o nosso livro. E eu queria focar nisso, não queria deixar eu não queria perder o peso desse final. Porque o peso desse final tem vários elementos fundamentais. Por isso que eu quis fazer um vídeo específico sobre o teatro mágico, porque eu vejo a quantidade de símbolos, a quantidade de alegorias, metáforas possíveis a partir desse segmento do teatro mágico. Merece toda a atenção possível dentro do livro. Ele é quase que é um livro dentro do livro. Eu tinha comentado no vídeo matinal de sexta-feira, né, de ontem, sobre intertextos, né, e falei do Tratado do Lobo da Estepe dentro do Lobo da Estepe, né, um texto dentro do texto, mas esse segmento do teatro mágico, ele é espetacular. Ele é quase que um texto dentro do texto, é quase que outro livro dentro do livro O Lobo da Estepe. Por isso que a gente quis fazer um destaque especial. E nesse final, tem essas questões. Tem a questão da dúvida. Afinal de contas, houve ou não o assassinato de Hermínia? Harry Haller mata uma Hermínia real e, com isso, mancha ali aquele espaço, mancha a experiência do teatro mágico? Ou, pelo contrário, ele matou uma jovem ilusória com um punhal ilusório? E ele, então, mostrou, né, naquele teste final que ele não aprendeu a lidar com a vida, que ele não aprendeu a edificar sua alma, que ele não aprendeu a mexer com as peças do jogo para mudar sua personalidade diante da realidade. Então fica essa dualidade. Esse é um dos grandes, talvez, dos grandes dúvidas, né, da literatura mundial. Me lembrei aqui do famoso Dom Casmurro, né, da grande dúvida, afinal de contas, Bentinho traiu ou não Capitu. Aqui nós podemos chegar numa conclusão também, num final aberto. Teria ou não Harry Haller matado efetivamente, na prática, na realidade, matado Hermínia? Isso a gente nunca fica sabendo. Não há uma informação clara nesse sentido. Eu tenho duas informações contrapostas. Por um lado, a informação de que ele matou uma jovem ilusória com um punhal ilusório. Do outro, a informação de que ele manchou o teatro mágico, matando, na verdade, matando na realidade, a Hermínia. Então fica aqui a dúvida. Nada mais, nada menos do que um fechamento, um final aberto para fechar um grande livro, um livro maravilhoso, um livro cheio de símbolos, cheio de interpretações possíveis, um livro que mexe com a gente, mexe com os nossos valores, mexe com as nossas certezas também. Então esse livro, ele vale muito a pena a sua leitura, ele vale muito a pena o seu tempo dedicado a ele, porque certamente ele é um livro que você não vai sair igual depois que você termina de ler. Então certamente foi uma das grandes leituras que fiz esse ano, não tenho dúvida que vai estar aí no nosso top 10 de 2026. Então é isso, gente. Finalizamos aqui a nossa resenha
Lembrando que a gente vai ter mais um vídeo. Esse último vídeo vai ser focado na fortuna crítica, ou seja, nos textos que falam sobre esse texto, nos textos que analisam os diversos aspectos desse livro, e a gente vai voltar a eles, né, no último vídeo sobre esse livraço aqui que nós mergulhamos aí ao longo desses 3 vídeos, O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, de 1927. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem seus comentários, digam se vocês acham que Harry matou ou não Hermínia e por quê. Coloquem lá. E eu quero fazer um último convite a vocês, antes de me despedir. Já estamos aí em abril, e em abril teremos a nossa Bienal do Livro da Bahia. Então, nosso grande evento literário vai ser realizado aí de 15 a 21 de abril, lá no Centro de Convenções. Então, se você estiver em Salvador, se você for de Salvador, ou estiver em Salvador para a Bienal, nós estaremos na Bienal, né? Estaremos inclusive com uma camisa especial. Sábado que vem eu já vou mostrar essa camisa para vocês poderem reconhecer a gente lá. Então, se vocês reconhecerem a gente com essa camisa, com a camisa do Prazer em Conhecer Lippe, faço questão de que vocês parem a gente, vamos tirar uma foto e vamos colocar lá no nosso Instagram todo mundo que de alguma maneira está congregado, está irmanado através desse canal do Prazer em Conhecer Lippe, tá certo? Então é isso. Lá na Bienal também, não posso esquecer, vou estar na Bienal domingo, sábado e domingo, o dia todo. Sempre ali procurando as promoções, os saldos, vocês vão sempre me ver com essa camisa lá especial do Prazer em Conhecer. Mas tem 2 eventos da Bienal que eu vou acompanhar. Um evento é com o meu queridíssimo amigo Rodrigo Lima, autor aqui de Tatu, o pianista, autor também aqui das Travessias Urbanas, que já está na segunda edição, Travessias Urbanas, que já está na segunda edição. Inclusive, nessa primeira edição aqui, o Rodrigo me deu a honra de ser o orelhista, né? Eu fiz o texto aqui de orelha do nosso Travessias Urbanas, então adoro esse livro, tem várias crônicas aqui, são algumas das minhas preferidas. Ele já lançou o 2º volume com outras, além daqueles contos do primeiro, outros contos, e depois se lançou num voo mais audacioso e lançou seu romance, Tatu, o pianista, também um grande romance, vale muito a pena a sua leitura. Então, o Rodrigo vai estar lá na Bienal falando sobre esses livros e a gente vai acompanhar esse evento e vamos acompanhar também o evento onde a Gealva Fonseca, também outra querida colega, vai estar apresentando seu livro Sob as Estrelas. Tá? Então, vamos estar nesses 2 eventos, acompanhar, vamos fazer um pequeno bate-papo também com eles ali depois do evento e tal. Então, se você estiver na Bienal, estiver acompanhando esses eventos, certamente eu vou estar lá. E se a gente se encontrar na Bienal, em qualquer lugar, se você vir a camisa do Prazer em Conhecer Lippe, não deixe de falar com a gente, não deixe de tirar uma foto, fazer um registro. Para mim, vai ser um imenso prazer conhecer todo mundo que está aqui de alguma maneira irmandado, né? Agrupado, agregado aqui em torno do amor pelos livros, que é o que de fato nos une a todos. Tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente lá no Instagram, onde o papo é muito mais diário. Então é isso, obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.